Boa noite. Mais uma aula nossa aqui de vibrações de sistemas mecânicos. Na aula de hoje eu vou continuar com vocês sobre aquele tema do balanceamento. E também vou falar sobre o trabalho que é muito parecido com aquele nosso trabalho de sistemas térmicos. Nós teremos alguns artiguinhos aqui, só que aqui os grupos serão um pouquinho maiores para que a gente possa trabalhar com artigos voltados para vibração. No caso aqui, ó, eu tenho análise do conforto de um veículo sujeito a vibrações. De quando foi esse estudo? 2017. Temos aqui controle de vibrações em estruturas, utilizando amortecedores. Avaliação de módulo de elasticidade através de ensaio de vibração. Que avaliação de riscos ocupacionais com motorista de ônibus sujeito a vibrações. Então, tem algumas coisas aqui. Vai ser basicamente lá no mesmo esquema que vocês têm na disciplina de sistemas térmicos, só que os grupos vão ser um pouco maiores. Vocês vão também dar uma passada para a gente. Vocês vão dar uma passada para a gente no que está falando em cada um desses artigos, por que eles são importantes. Mas vocês vão ter um pouquinho mais de tempo para apresentar esse, já aquele lá em maio. Vou deixar esse aqui mais para o meio de junho, que eu sei que vocês gostam de fazer só no finalzinho. Então, por conta disso, eu vou deixar mais no final. Esse aqui eu vou deixar... eu vou deixar para ser mais sorteado mesmo, mas depois eu posto isso tudo para vocês lá no grupo, para que dê certinho, para que a gente não perca tanto tempo aqui só dividindo os grupos, que nem a gente fez lá na disciplina de sistemas térmicos. Mas depois eu falo isso com vocês. Vou mandar todos esses artigos lá. Se vocês quiserem no portal, ou se quiser só lá no grupo. Então, fica tranquilo. Agora vamos lá para a nossa aula. Continuar. Gente, na aula passada eu falei com vocês sobre a resposta de um sistema que era amortecido a um desbalanceamento rotativo. Então, eu falei que vocês existem muitas coisas na vida que são desbalanceadas. Um bom exemplo é a roda do veículo, que a gente tem que balancear ela de vez em quando. E qual que é o balanceamento? A gente coloca algumas massas em sentidos opostos, onde que a gente tem as nossas massas desbalanceadoras. A gente vai mais para o final lá da disciplina saber o valor exato da massa que a gente vai colocar e o local exato também. E isso tudo a gente vai ver na parte de balanceamento. Aqui eu estou vendo o desbalanceamento primeiro, que é o conceito. Depois a gente aprende a solucionar isso tudo. Lembrando, deixa eu colocar aqui os nossos conceitos mais importantes dessa aula. Eu tenho a excentricidade. Excentricidade é o tamanho do meu eixo de rotação até a minha massa desbalanceadora. Então, essa é a excentricidade. E o desbalanceamento é a minha massa desbalanceadora. Ou seja, eu coloco uma massa aqui, ó, vai começar a vibrar mais, de uma forma diferente. E eu coloco essa massa vezes essa distância. Isso é o meu desbalanceamento. Então, quer dizer que esse movimento retativo com a massa desbalanceada vai fazer com que
o meu sistema sofra uma resposta aqui no tempo. Essa emissão aqui, ó, que é o meu sistema, vai sofrer vai ter essa resposta de acordo com essa massa. Aqui um exemplo, um eixo que está em rotação, olha aqui, ó, a rotação dele, e nós temos um ponto que tem uma massa concentrada. Olha aqui nossa massa, gente. Essa massa está concentrada aqui. Então, vai gerar um desbalanceamento, ou seja, o que ela faria normalmente é isso aqui. Agora, se ela estiver desbalanceada, não quer dizer que ela vai fazer outra coisa. Vai ter uma outra resposta devido a esse desbalanceamento. Pode ter uma amplitude maior? Pode. Uma fase diferente? Pode. Então, a fase aqui entre as duas, vocês viram que é a diferença em que uma está no topo e a outra está no topo. Se a gente mede isso, dá a nossa diferença de fase. Vimos aí, ó, o que a gente considera uma força do tipo centrípeta. E essa força centrípeta, a gente decompõe ela em seno e cosseno. Vocês lembram que ela é tangencial à trajetória. Então, por isso, a gente decompõe ela em seno e cosseno. Tem o fator de amplificação, que é muito importante para a gente, que é o quanto a minha estrutura está sentindo a vibração devido a esse desbalanceamento. O fator de amplificação é falando assim, olha, o meu sistema te excitou com 5 milímetros, só que já que o seu fator de amplificação é 1,5, você não respondeu com 5 milímetros, você respondeu com 50% a mais, ou seja, 7,5. Então, isso aqui é um fator de multiplicação ou de diminuição da nossa vibração que está sendo gerada. Beleza. Tem um ângulo de fase, olha aqui ele, ó, dá para a gente calcular ele também. Então, nosso fator de amplificação, escrito de uma forma um pouquinho diferente, mas todas são válidas. Vimos o que acontece na ressonância, sendo que, nesse caso, a nossa maior amplitude não acontece na ressonância, e sim um pouquinho à direita, principalmente quando a gente vai aumentando os valores do amortecedor, aqui do fator de amortecimento. A nossa amplitude na ressonância, quando a gente substitui aqui o V igual a 1, isso quer dizer que o nosso sistema está em ressonância. As frequências de excitação são iguais às frequências naturais. Então, dessa forma, a gente chega nessa equação, a partir daquela outra do slide passado. Essa aqui é a nossa equação do movimento, que a gente vai resolver. Mzão é a massa do sistema. Mzinho é a massa desbalanceadora. Ok, temos uma resposta. A resposta permanente, exatamente igual a excitação, está aqui. Se ela for do tipo seno, a excitação, essa aqui é seno. Se ela for cosseno, a excitação, essa aqui é cosseno. Temos aqui as amplitudes, esse x e esse ângulo de fase também estão aqui calculados. E o nosso fator de amplificação está aqui também, exatamente como vocês já tinham visto antes. A força que é transmitida de um sistema, olha aqui que ele está desbalanceado, tem uma massa a mais aqui, ó, então está desbalanceado. Essa força que vai ser transmitida para a minha base ou para o meu mancal, se eu estiver pensando no eixo, a gente calcula através disso aqui. Beleza. Melhor do que isso é fazer exercício. Nós fizemos esse primeiro exercício de um gerador que tinha uma massa desbalanceadora. A gente calculou qual era o coeficiente de amortecimento do nosso sistema a partir disso. Foi na aula passada. Tem aqui as soluções deles. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada de novo, já tem lá para vocês esse slide. Tenho quase certeza que ele já está lá disponível. Para achar esse
essa constante de amortecimento, que foi o que a gente fez. O que a gente precisou? Achar a frequência de excitação, ou seja, transformar rotação em frequência em radianos por segundo. Depois, a frequência natural. Comparamos as duas. Utilizamos aqui a força de amplificação, o fator de amplificação, para calcular isso, através de dividir as nossas duas frequências. E com isso tudo, a gente determina o fator de amortecimento, e com o fator de amortecimento a gente acha a constante do amortecedor. Agora vamos fazer esse exercício 2. Então, esse exercício 2, o diagrama esquemático de uma turbina hidráulica Francis é mostrado nessa figura aí abaixo, o qual a água vai escoar de A, então a água vem aqui de A, passa por B, então ele vai passar aqui, ó, pelas nossas pás, e desce até chegar na descarga que é C. Então, vai fazer um movimento aqui na nossa bomba e vai sair por C. Aqui também entra. Beleza, o rotor tem uma massa de 250 quilos e um desbalanceamento de 5 kg vezes milímetros. ME aqui é a mesma coisa de M vezes R. Vai ser a mesma coisa. Então, por isso que a unidade é massa vezes distância. Então, por isso que tem aqui, ó, quilogramas vezes milímetro. A folga radial entre o motor, entre o rotor e o estator é 5 milímetros. Essa folga aqui, ó, gente. E ela não vai poder ser maior que isso para não danificar o nosso sistema. A turbina funciona na faixa de velocidade de 600 a 6.000 RPM. Então, aqui a gente tem duas frequências de operação. Podemos admitir que o eixo de aço suporta o rotor. Ele está fixado em mancais. É para a gente determinar o diâmetro desse eixo, de modo que o meu rotor fique sempre afastado desses 5 milímetros. Ele nunca vai poder ficar mais próximo do que esses 5 milímetros. Então, eu tenho que determinar esse diâmetro desse eixo para que essa condição seja adotada. O que a gente vai precisar é desse gráfico aqui para a gente ver o que acontece quando a gente aumenta muito a nossa razão das frequências. Isso aqui vai tender a 1. Nosso fator de amplificação vai tender a 1. Essa é a nossa fórmula para amplitude. A gente vai utilizar ela. E para a gente determinar esse eixo, a gente vai precisar lá do momento de inércia de um eixo e considerar que é uma viga. Eu vou falar assim, olha, eu vou considerar que é uma viga apoiada, não, engastada, que tem uma condição de carga. E ela não pode descer para encostar no meu retor. Através disso, a gente define lá a deflexão da nossa viga através daquela teoria que a gente viu lá em resistência dos materiais. Deixa eu compartilhar com vocês. Deixa eu colocar aqui minha caixinha de som para ligar primeiro. AUX mode. Eu tive que dividir esse arquivo em 3 partes, porque apareceu alguém aqui querendo reclamar da internet, aí deu um grito aqui, eu tive que parar o vídeo. As 3 vezes foi isso.
Está tudo aqui. Ok, vamos lá. Agora, no exemplo 2, para o nosso desbalanceamento, nós temos uma turbina hidráulica e ela tem uma massa de desbalanceamento, tem uma folga entre o rotor e o estator de 5 milímetros e a gente tem que respeitar essa folga máxima para que a gente dimensione qual que é o diâmetro do nosso eixo, que vai fazer com que ele fique sempre afastado de, no mínimo, esses 5 milímetros. A nossa faixa de trabalho na bomba, nessa turbina, é de 600 até 6.000 RPM. Vou começar a anotar isso. Então, temos aqui nossa faixa de trabalho de 600 a 6.000. A gente sabe que consegue encontrar as frequências a partir disso. Temos a massa do nosso sistema total, o M, como 250 quilos, e tem a massa de desbalanceamento também, que foi dado para a gente, de 5. Beleza. Com isso, a gente vai ter que determinar qual que vai ser o nosso valor que vamos utilizar para o diâmetro. Como que a gente vai chegar nesse diâmetro? Lá no final das contas, a gente vai considerar como se fosse uma viga engastada. Se a gente olhar lá nas nossas tabelas de deflexões, nós conseguimos encontrar também que para uma seção circular aqui, que tem algum diâmetro, nós temos um K, ou seja, a rigidez dessa viga que nós vamos modelar, que a gente quer encontrar um diâmetro para ela, vai ser 3i sobre L ao cubo. L é esse comprimento. Beleza. Então, no final das contas, o que a gente quer? Determinar o K para jogar aqui e encontrar o D. Porque o D está dentro dessa inércia. Com esse momento de inércia, nós achamos o D, que é o diâmetro dessa viga. Nós vamos modelar. Beleza. Com isso, primeira coisa, a gente vai encontrar qual é a amplitude máxima. Nossa amplitude máxima do eixo. Nós vamos utilizar a nossa equação para a resposta de amplitude, que é o X. Eu mostrei isso para vocês, com relação à constante de amortecimento, e não o fator de amortecimento. Então, essa fórmula vai ser ME vezes ômega quadrado sobre, aqui vai ser K menos o Mzão, aqui é M0, sim, isso. M0, aqui M total, menos M ômega quadrado, ao quadrado, mais C ômega ao quadrado. Isso tudo aqui elevado a meio, quer dizer que está na raiz quadrada. Qual que vai ser esse caso da amplitude máxima? Nós teremos uma amplitude máxima no eixo lá que está vibrando se a gente não tiver amortecimento, porque o amortecimento dissipa a nossa energia. Então, o caso máximo, nós não temos amortecimento. Então, vamos considerar C igual a zero, sem amortecimento. Aí, com isso, a gente vai escrever essa equação aqui. X vai ser M0 é ômega quadrado dividido por K menos M ômega quadrado. Por quê? Porque eu já tirei isso aqui da raiz, gente. Tinha um quadrado aqui, eu cortei com esse quadrado.
Ou também a gente pode escrever de outra forma. É a mesma coisa que está sendo escrita aqui, só que em razão de amortecimento. Razão das frequências, perdão. Aqui vai ser K vezes 1 menos R quadrado. Então, a gente pode escrever dessas duas formas. Beleza. A gente vai ter que determinar o K com isso. Nós temos do exercício. Do exercício foi dado para a gente que o desbalanceamento é M0 vezes E igual 5 quilogramas vezes milímetro. Por isso que é quilogramas da massa vezes milímetro da excentricidade. Ok, vamos lá, determinar nossas frequências. São as frequências de operação ou frequência de excitação? É a mesma coisa. Então, o nosso primeiro vai ser 600 RPM. 600 RPM, isso vai ser equivalente a 600 vezes 2π sobre 60. No caso aqui, ó, 600 dividido por 60 dá 10. 10 vezes 2, 20. No caso, 20 π radianos por segundo. Deixei o π aqui. E temos uma outra frequência de excitação que é 6.000. Essa aqui é a faixa, a mínima e a máxima. Vai ser 6.000 vezes 2π dividido por 60. A gente faz o mesmo cálculo, só que tem... Aí, deixa eu mudar o arquivo, que foi agora que me interromperam. E depois vou interromper de novo. Continuando, temos essa outra frequência, como ela é 6.000, a gente vai multiplicar isso aqui por 10, então é 200 π radianos por segundo. Ok, temos aí nossas duas frequências de excitação, que a gente vai trabalhar com elas. Vamos lá para a frequência natural do nosso sistema. Já sabemos como é que calcula a raiz de K sobre M. Aqui vai ser raiz do K que nós não temos. É isso que a gente quer encontrar. O M é a massa total de 250. Vou tirar o 250 da minha raiz. Então, vai ser 1 sobre raiz de 250. Aqui eu vou ter um valor de 0,625 raiz de K radianos por segundo. Esse é o nosso resultado em função do K que nós não temos. Beleza. Agora a gente vai pegar esses dados e montar nessa equação, para que a gente consiga encontrar os nossos valores de K. Bom, para a primeira frequência, eu vou chamar isso aqui de ômega 1. E essa aqui de ômega 2. Então, para ômega 1, a gente vai montar aquela equação, lembrando, qual que é a amplitude máxima que nós podemos ter? É 5 milímetros, que é aquela folga. Por isso, a gente já substitui o x pelo nosso 0,005. 0,005. Aqui, como a gente quer a unidade em metro, e foi dado para a gente esse M0 vezes E em milímetros, a gente tem que multiplicar por 10 a menos 3, para passar para metro. 5 vezes 10 a menos 3
ok, vezes o ômega quadrado, que é isso que a gente está utilizando para ômega 1, que é exatamente 20 radianos, 20 pi radianos. Isso aqui é o quadrado, dividido por um valor de K vezes, vai ser 1 menos, aqui vai ser vamos ver qual o valor, 1 menos a massa, 5 vezes 10 a menos 3, menos 3, ok, vezes o nosso ômega quadrado, que é 20 π ao quadrado. Então é isso. Beleza, o que a gente faz? Isola o nosso K para que a gente consiga encontrar todo o restante. A gente passa o K aqui para cima, 0,005 aqui para baixo. Aí a gente encontra o nosso valor de K. Eu já tenho aqui resolvido. Ó, K1 vai ser 10,04 vezes 10 a quarta pi quadrado, acho que o livro deixou o pi aqui também, Newton por metro. Tudo em função de pi. Beleza. Está multiplicado pelo pi. Temos o K1, agora a gente vai fazer para o K2. Então, para a segunda frequência, a gente faz essa mesma conta, só que com os outros valores referentes aqui à nossa segunda frequência de 200. Eu posso utilizar essa fórmula ou posso utilizar essa aqui também, te dá a mesma coisa. Utilizando essa fórmula aqui, dá uma coisa, só que é exatamente igual a isso aqui. 0,05, beleza, aqui vai ser nossa massa, 5 vezes 10 a menos 3, vezes o ômega quadrado, que a nossa frequência de excitação agora é 200. Isso tudo dividido pelo K2, vezes 1 menos a massa do nosso sistema, que vai ser 5. Peraí. Deixa eu ver se eu escrevi a massa correta. Aqui eu tinha escrito a massa errada, eu acho. Era N. Nosso N total foi de 250 quilos, aqui é 250. Peço perdão. Tinha errado aí nessa massinha aí, depois me interromperam de novo. Mas o valor está correto, gente. O resultado está correto, o que estava errado era só esses 5 aqui, que no caso era a massa total, e não a massa desbalanceadora. Continuando aqui, a nossa massa 250 é a massa do nosso sistema total, e não a massa do desbalanceamento que eu tinha colocado aqui, vezes nosso ômega quadrado, que é 200 pi quadrado. Ok, fazendo essa conta aqui para o nosso K2, a gente encontra o K2 de 10,04. Mesma coisa, só que vezes 10 a sexta.
Então, a gente vê que para essa frequência aqui, o nosso K é muito maior. Já temos os dois Ks. Com isso, a gente vai ter que partir para determinar qual o diâmetro. E lá naquela figura que eu mostrei para vocês no exercício, nós temos a resposta do desbalanceamento de acordo com o nosso R. O R é a razão das frequências. Aí foi falado lá para a gente que como que a gente minimiza a nossa vibração do eixo. É quando o nosso R for muito grande. Então, para a gente minimizar a vibração, isso vai nos levar a um R grande. Lembrando que o R é o ômega sobre ômega n. Nós, então, conseguimos determinar qual que vai ser o nosso caso que vamos utilizar. Que a gente precisa fazer com que o nosso ômega n seja muito pequeno. Quanto menor o ômega n, melhor vai ser aqui para a nossa vibração não ser tão grande. E qual que é o caso que o ômega n vai ser menor? Vai ser o caso onde que a nossa frequência de excitação seja menor também. Essa aqui, ó, de 20 radianos por segundo. Nesse nosso caso aqui, que nós encontramos um K1 de 10,004. Por quê? É 0,625 vezes raiz de K. O nosso K tem que ser pequeno, então o K1 vai ser utilizado. Ok, com K1, eu vou escrever isso aqui, ó, para um ômega n pequeno. De K pequeno, que no caso é o K1. Agora, lembrando, eu mostrei para vocês qual era a fórmula aqui do K da viga. A partir dela, a gente vai determinar qual o nosso diâmetro. Vou substituir o momento de inércia logo de uma vez aqui, para que a gente tenha isso. Vai ser K é igual a 3i sobre L ao cubo. Agora, substituindo o momento de inércia, vai ser 3 vezes E, dividido por L ao cubo. Aqui a gente vai fazer I d a quarta sobre 64. É o momento de inércia de uma seção circular. O que a gente faz? Isola o nosso D. Isolando o D, então D a quarta vai ficar igual a 64 K vezes L ao cubo, dividido por 3I vezes E. Beleza. Com isso aqui, a gente vai precisar de poucos dados para que a gente determine. Nós temos aí o 64, nós temos o K, o L a gente adota aqui como 2 metros. Beleza. Nós temos aqui também o nosso módulo de elasticidade, que a gente pega um módulo de elasticidade comum, pode ser do aço 1020, para encontrar isso aqui. Bom, o nosso D a quarta vai ser igual a 64 vezes o K, que é o 10,04, vezes 10 a quarta, vezes π quadrado, vezes o L ao cubo. Aqui, no caso, é 2, o comprimento. 3π vezes E. 3 vezes π vezes E. Aqui pode ser de aço. Aqui vamos considerar o aço 1020, que é o mais comum. 2,07 vezes 10 a 11.
ou 207, 210 megapascal. 210 também dá certo, mas aqui o livro adotou 2,07, está ok. Então, beleza. Fazendo essa conta inteira, se acha que um valor de 2,600 5 vezes 10 a menos 4 metros a quarta. Agora, eu elevo isso aqui a 1/4 para encontrar o D. Então, D vai ser igual, isso aqui elevado a 1/4. 0,127 metros, ou 127 milímetros. Esse é o nosso diâmetro do eixo, para que a gente tenha aquela folga mínima de 5 milímetros, para não gerar nenhum desgaste, nenhum contato entre eles. Nesse exercício aí, gente, vocês viram que deu para a gente relacionar um pouco com o projeto também, porque a gente levou em conta que a gente tinha que determinar um diâmetro de um eixo para que a nossa condição fosse atendida. A gente relacionou tanto a disciplina de vibrações com a disciplina lá de resistência dos materiais, para que, se a gente tivesse um caso aí de dimensionamento de uma bomba, de um compressor, de alguma máquina rotativa, podemos ter isso em mente, para que a gente calcule da melhor forma possível, que não seja tão difícil. Vou compartilhar aqui com vocês. Depois, vocês sabem que eu vou compartilhar todos esses exercícios, né? Mas o ideal é que você mesmo copie, porque dá para entender mais quando a gente mesmo copia. Aqui eu tenho um outro exercício, é o exercício 3, ele vai ficar para amanhã, porque ele é um pouquinho maior. Mas eu vou pedir assim, caso alguém tenha interesse de fazer esse exercício e vier com resultado amanhã, ganha um ponto. Então, quem me mandar o resultado, assim, pode ser a primeira pessoa que conseguir resolver isso aí, ganha um ponto extra na nossa disciplina. Caso vocês tenham interesse, aí você pode compartilhar com as pessoas, eu falo se estiver correto. Se não estiver correto, aí a gente passa para outra. Aí vocês podem mandar lá no grupo mesmo. Então, tá falando aqui, ó, um motor elétrico que tem uma velocidade variável tem um desbalanceamento. E esse motor, ele está instalado em cima de um isolador. Beleza. À medida com que a velocidade do motor aumenta de 0, a amplitude da variação do motor é observada para ser 0,55 polegadas. Na ressonância, né? Quando ela está na ressonância, 0,55. E 0,15 polegadas quando ela está além da ressonância. É para determinar qual que é o fator de amortecimento para o nosso isolador. Um exercício muito parecido lá com aquele primeiro que a gente fez. As fórmulas que a gente precisa para resolver ele estão aqui, ó, que é o nosso fator de amplificação. O fator de amplificação, nosso ângulo de fase. Nós temos aqui quais são as amplitudes, tanto a amplitude na ressonância e uma amplitude quando está muito além da ressonância. Olha aqui, ó, por isso que eu coloquei esse gráfico, gente. Porque quando está muito distante da ressonância, esses valores aqui tendem a ser um valor de 1. Então, isso é bem interessante para a gente resolver o nosso exercício. Vou deixar ele com vocês. Se alguém tiver interesse, até amanhã resolver, ganha um pontinho. Se não tiver, amanhã eu resolvo ele com vocês.
De qualquer jeito eu vou resolver. Mas aí vai ter mais exercício para fazer depois. Acho que é isso. Vamos lá. Vou deixar vocês aí pensando nisso. Vou encerrar a gravação.